tô tentando iniciar a gravação aqui para a gente poder começar a aula. Pronto, agora começou a gravação. Pelo acadêmico, deixa eu ver quantos alunos são. Ixi, são 35, né? No momento temos 24 alunos aqui na sala. Vocês sabem, eu dei aula para vocês o ano passado, né, que acabou, na verdade, final de março. Eu sempre começo pontual, mas a primeira aula, às vezes está tendo problema com o link. Tem gente que ainda está pedindo autorização para entrar, tá? Vou esperar até 8h20, que daí eu começo as orientações. A primeira aula é só para explicar mais ou menos como é que vai ser o curso, as provas, mostrar a sala do Moodle, falar sobre a frequência, tá bom? Aí a gente começa 8h20. Bom, gente, então, primeiro, então, bom dia para vocês, tá? Bem-vindos de volta. Sei que ontem vocês já tiveram aula, mas a primeira aula comigo, né? Eu fui, então, eu não sei dizer se de todos, mas acho que da maioria de vocês eu fui professor ano passado, né, em Matemática 1. De modo que o nosso curso esse ano, então, vai ser bem parecido com o que aconteceu o ano passado, tá bom? Então, assim, não vai ter
grandes diferenças. Vocês vão ver que eu mudei o quadro onde eu usava para dar aula. Eu achei um que é melhor, que fica melhor para poder vocês visualizarem, para eu poder exportar para vocês, tá bom? Mas o resto é bem parecido. A maneira como constrói as avaliações, vai mudar um pouquinho a forma como a gente faz a média, mas eu já explico. Mas, assim, de modo geral, é bem similar ao que foi ano passado, só que a diferença é que agora é estatística em vez de ser matemática 1, tá bom? Vocês estão vendo aqui a abertura, a tela do meu Moodle, tá? Antes de eu mostrar a sala de vocês e comentar um pouquinho e mostrar depois o quadro que eu vou usar, eu vou começar com o primeiro aviso de todos. Vocês, então, o ano passado foram alunos no modo remoto, então já tem um pouquinho de experiência. Eu imaginava que não fosse ter que, né, reforçar isso, mas estou precisando. Eu sempre, então, começo a aula no horário pontual e eu compartilho a tela, né? Então, assim, eu não consigo ver o Google Meet aqui. Eu fico vendo a telinha no quadro onde eu escrevo e eu sempre peço para vocês se manifestarem pelo áudio. Eu peguei os e-mails um por um, cadastrado no Moodle, copiei eles e mandei um convite para ter acesso à aula, assim como foi ano passado. Quem apertou sim no convite, teve acesso à sala sem precisar pedir minha autorização. Hoje eu precisei autorizar alunos que tiveram aula comigo ano passado, né? Então, assim, fique atento ao e-mail de vocês, tá? Se por acaso você está usando algum e-mail que não é o cadastrado no Moodle, então eu vou pedir para vocês mandarem aqui no chat, que daí eu copio esse e-mail e mando o convite nele também, tá bom? Mas normalmente é recomendável usar o que está no Moodle, porque você vai ter que usar esse do Moodle para acessar suas avaliações, acessar o seu Moodle, não tem jeito, né? Isso não é só na minha disciplina, é em todos, né? Então, o e-mail seu que está no meu Moodle é o que está no Moodle das outras 18, 19 disciplinas que vocês fazem, né? Tá? Então, fiquem atentos. Quem usa o e-mail Gmail, por exemplo, e recebeu o convite, tem a vantagem que quando você aceita, esse convite, inclusive, vai direto para a agenda. E aí eu programo para alertar vocês 15 minutos antes da aula, que tem aula comigo, tá bom? Então, aproveitem esse momento agora, essa aula de hoje, que a gente não vai trabalhar conteúdo nem nada, eu vou só explicar como é que é o curso, e aceitem, porque fica melhor para vocês e para mim. Depois que eu partilho a tela, que eu começo a aula, a gente tem só 45 minutos, aí o João Pedro mandou o e-mail dele aqui. A gente tem só 45 minutos, eu não fico voltando para autorizar, as coordenações sabem disso, são informados disso, o chefe sabe disso, todo mundo sabe disso, os alunos sabem disso, porque senão simplesmente fica impossível dar aula, por conta de às vezes 3 alunos, 4 alunos, você tem que ficar de 2, 3 minutos voltando para autorizar, tá bom? Então, esse é o primeiro recado importante do curso, porque o resto é padrão, assim como foi o ano passado, tá bom? Mas então, mostrando aqui para vocês, técnica em química, estatística, tá bom? Eu preparei um layout um pouquinho diferente da sala. Assim como foi o ano passado, tem as atividades enumeradas são as obrigatórias, ou seja, você sabe que para abrir a atividade que tem o número 02, você precisa antes abrir a atividade 01, e assim para cada uma delas, tá bom? Fique atento a isso, porque os questionários avaliativos são numerados, né? Então, para você ter acesso a ele, você precisa ter aberto os outros antes. E num curso como esse de estatística, isso é mais importante ainda, porque vocês não possuem um livro didático, né? Não tem um livro didático para estatística. Né? Então, assim, é o livro que o professor seleciona. Eu vou mostrar para vocês, tem na biblioteca, ou o material que ele produz, eu também estou produzindo, vou deixar aqui para vocês, tá? Mas, assim, para garantir que vocês têm tido acesso ao conteúdo que está sendo preparado, vocês não estão indo para uma prova sem ter estudado esse conteúdo, tá bom? Então, nesse primeiro quadro aqui, que é o quadro de avisos, a gente começa com o primeiro link obrigatório, né, que pode parecer bobeira, mas é o link de acesso à aula, tá? Eu imagino que vocês receberam pelo convite ou acessaram lá pelo Moodle, mas tem casos de aluno que pega, se você tem um link, você passa para um colega seu, ele nem precisa estar aqui
na sala do Moodle para ter acesso à aula, né? Ou se ele só aceita o meu e-mail lá, ele também não precisa acessar a aula. Então, eu quero garantir que vocês vão ter acesso às atividades partindo do link. Então, o primeiro obrigatório a abrir é o link de acesso às aulas, tá bom? Com esse você tem acesso a todas as aulas. Depois aqui, é importante que vocês leiam, tá? Os itens 2, 3, 4 e 5, que são o plano de ensino de vocês e o plano de atividade remota, tá bom? Eu, por padrão, sempre deixo aqui os arquivos, quando você clica, ele faz o download automático. E os links, ele abre numa janela pop-up, ou seja, aquela aba extra do seu navegador. Eu estou aqui usando o Google Chrome, por exemplo. Então, eu clico, ele abre numa nova aba do Google Chrome, tá? Se você tiver no celular, ele vai abrir numa nova aba do seu celular, pelo navegador que você estiver usando. É importante observar que se você estiver bloqueando o pop-up, pode ser que ele trave e não abra, mas ele sempre normalmente apita no alto à direita uma telazinha vermelha. Olha, o bloqueador pop-up, né, proibiu esse site, você tem como liberar ele, tá? Então, para vocês abrirem os planos de ensino, verificar certinho as informações que eu estou falando aqui, realmente casa com o que está aí, foi aprovado pela coordenação de curso, tá bom? O plano de atividades remoto. Esses dois, esse ano, como a gente ainda não teve aula, né, presencial, eles são essencialmente o mesmo. O ano passado tinha diferença porque a gente teve momento de aula presencial, né, então tinha uma diferença. Então, as datas, a forma de conteúdo, de avaliação, pelo menos no meu plano de ensino de atividades remotas, são o mesmo. Mas, em todo caso, é importante você abrir, então, o torneio obrigatório. Deixei aqui como uma opção, né, então, opcional, você poder abrir o horário de aula e não só ter acesso às minhas aulas, mas todo horário seu, né, sei lá, se vocês não receberem esse arquivo, aqui você tem como consultar suas aulas. Aí, vocês vão ver que aqui eu separei no cantinho à esquerda, por pastas, não está mais correndo assim, eu estou abrindo como professor, mas se tiver como aluno, você vai clicando pastas por pastas, acho que fica melhor organizado, pelo menos para se localizar, achar as informações. Deixei aqui uma aba toda especial, que não é obrigatório, tá bom? Que para você que tem alguma dificuldade com internet ou com informática, tá? Então, assim, o IFG tem alguns cursos e algumas informações que estão todas de maneira gratuita e de acesso rápido, e eu filtrei isso aqui nesses links para vocês, tá bom? Então, assim, vocês não precisam nem ficar procurando no site do IF, é só vir aqui e clicar. Se você tem alguma dúvida sobre como funciona o ensino remoto, então aqui tem as informações importantes. Aqui são informações e cursos que o IFG está oferecendo para vocês para o ensino remoto, como usar o Moodle para você ter suas aulas, tá bom? Então, assim, se você ainda tiver alguma dúvida, né, eu não sei, porque como é aluno do segundo ano, em geral, os que vieram do primeiro foram meu aluno ano passado, certo? Mas pode, eventualmente, ter algum aluno que repetiu o ano, ou que trancou o ano passado e tem essa dificuldade ainda. 10 cursos para você se formar em relação ao Moodle, informática básica e uma ambientação para educação à distância. Tudo aqui é opcional, nada vai ser, assim, essencial para a área de matemática, então não é nenhum conhecimento de matemática, mas isso se aplica a todas as disciplinas, os cursos que você for fazer no IFG. Essas informações são gerais, tá bom? Nem foram produzidas por mim, nem nada, é do IFG, tá bom? Diferença para o ano passado. Então, agora, eu usava um aplicativo que ele fazia chamada na captura de tela. O aplicativo era bom, o Moodle atualizou, eles não atualizaram, depois começaram a vender, você tinha que pagar para poder fazer a captura automática de tela, então eu não pagava. O que era gratuito, às vezes funcionava, às vezes não gerava o Excel, então eu acabei com isso. Agora a gente vai fazer a chamada via o Google Formulários, tá? Então, eu vou sempre deixar o link aqui, só por precaução, mas eu mando esse link, eu vou mandar até aqui agora, para vocês terem acesso a responder a chamada, tá? Como que vai funcionar a chamada? Você vai só precisar preencher o seu nome completo, sua matrícula e seu e-mail. Eu mandei aqui o link do Google Formulários, tá bom? Às vezes,
Se você está no celular, tem alguma dificuldade a mais, então por isso que eu deixei esse link aqui. Pode ver que ele não é obrigatório, tá? A lista de chamada não é obrigatória. É importante que você responda, porque a chamada é obrigatória, mas um não trava o outro. A questão é que aqui ele fica disponível no horário da aula, tá? Entre 8h15 e 9 da manhã, tá? 8h15 é a hora que a gente começa, 9 é a hora que encerra. E aí toda semana eu vou atualizando a aula 1, aula 2, aula 3 e assim sucessivamente, tá bom? Hoje, ao final da aula, eu vou acrescentar aqui uma abazinha, bem embaixo do horário de aulas, que é o livro que eu vou deixar, eu vou mostrar para vocês a capa do livro, mas o livro que eu vou deixar para vocês poderem fazer o download, tá? Vocês têm como opção de emprestar esse livro lá no IFG, na biblioteca, mas quem não puder ir, tem como pegar o download aqui, tá bom? No final dessa aula eu deixo para vocês a pastazinha com o livro, tá? É que não se preocupe com essa aula, porque hoje é só apresentação, tá? Então, como acontecia no ano passado, nós temos os bimestres, né? Vocês vão ver, as abas são divididas por bimestres, e o momento síncrono e o assíncrono, ou seja, ao vivo e não ao vivo, tá bom? Eu deixo sempre, então, o link da aula gravado, e agora não vai ser mais a foto, esse aplicativo novo que eu tenho, ele gera o PDF, vocês vão ver o símbolozinho PDF, também são obrigatórios a abrir, tá bom? Do mesmo jeito do ano passado, você não precisa assistir, se você já tiver assistido a aula, basta só clicar que ele considera como concluído, mas se você ficou com alguma dúvida na aula, você pode voltar e rever o conteúdo. Se você perdeu a aula por algum motivo, não pôde assistir, ficou sem internet, acabou a luz, você tem como ver a gravação da aula, fica tudo disponível. O assíncrono, então, aqui no assíncrono, a gente vai acrescentar vídeos que eu deixar gravado para vocês, materiais de aula, como eu tenho preparado, eu já vou mostrar um pouquinho do que eu tenho preparado, tá? Porque a gente tem que fazer esse assíncrono para completar a carga horária, mas também o curso, né, como eu falei, de estatística, não tem um livro, né? Não tem um livro didático, igual vocês vão receber de matemática, de português, etc. Não tem. Então, assim, mesmo se fosse presencial, a gente precisa de um material complementar para ter, assim, um lugar de apoio, de suporte para qual seguir, né? Então, assim, aqui vai servir para isso para a gente também, tá? Eu já deixei preparado aqui um que seria, provavelmente, vai ficar para semana que vem, uma introdução explicando mais ou menos a importância, o que é estatística, e se der tempo eu comento no finalzinho da aula de hoje, tá bom? Para esse material, então, eu preparo listas de exercícios, e assim como em Matemática 1, aqui em Estatística acontece parecido. Dessas listas, eu extraio as questões que eu componho o banco de questão, que vão compor os questionários avaliativos que vocês vão responder, tá bom? Então, do mesmo jeito do ano passado, tinha as listas de questões, né, listas de exercícios, eu selecionava algumas dessas listas e compunha um banco de questão que fica escondido aqui no Moodle para os professores. De lá, ele seleciona questões para o seu questionário avaliativo e você responde. Então, assim, importante, como sempre, responder as listas de exercício, porque são elas que compõem a nossa avaliação, tá bom? Eu já deixei duas aqui prontas, escondidas, pode ver que elas nem estão numeradas, porque eu ainda não sei qual vai ser o dia que eu vou falar, mas de acordo com o andamento do curso, eu vou lá e vou colocando a numeração, pode ver que ainda está oculto para vocês, tá? E aí a gente chega no questionário avaliativo, tá? Já tem as datas prováveis aqui do primeiro bimestre inteiro, tá? Então, questionário 1, questionário 2, autoavaliação e recuperação, para quem ficar com média menor que 6, eu já explico sobre a média, já falo sobre as datas também, mas é bem parecido com o que foi o ano passado, tá? 5 questões, cada questionário avaliativo, sorteadas do banco de questões, você vai fazer a média e vai somar com a nota da autoavaliação. A diferença, eu vou explicar já, é que a autoavaliação agora antes valia de 0 a 10 e a gente fazia a média dividindo por 3, agora você faz a média entre os questionários avaliativos e atribui uma nota de 0 até 2 na autoavaliação para você, tá bom? Resumidamente, é isso, tá? Pode ver, não tem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto bimestre, porque senão ia ficar muito longo, mas a ideia vai se repetir. Quando chegar o segundo bimestre, então vai ter segundo bimestre de chamado, segundo bimestre síncrono, assíncrono, lista de exercício e questionários avaliativos. E isso vai até o quarto bimestre com as datas, tá bom?
O que é importante você ler aqui no plano de ensino, no plano... o Matheus perguntou se vão receber livros. Vão sim. Eu não sei o calendário, isso vocês precisam confirmar com o Cícero. É melhor perguntar para a coordenação de curso, a professora Rosmani, ela deve ter acesso ao Cícero com essa data, mas bom, é que primeiro eles vão entregar os livros para os alunos dos primeiros anos, depois para os segundos, depois para os terceiros, tá bom? Mas vão ter sim livro didático normal, tá? Então, só para complementar lá sobre as datas, no plano de ensino e no plano de atividades remotas, tem datas prováveis, tá, gente? Por que provável? Porque eu estou falando de data daqui para fevereiro, né, do ano que vem, de todas as avaliações, né? Então, assim, tem chance de mudar uma semana para lá, uma semana para cá, tem chance, sei lá, se voltar presencial, todas essas datas aí ficam furadas, porque aí a gente vai ter que readequar o calendário, tá? Então, assim, tudo data provável. O que está mais perto para a gente é o primeiro bimestre, então por isso que eu só acrescentei o primeiro bimestre aqui, essas datas. Mas você pode consultar no seu, ou no plano de ensino, ou no plano de atividades remotas, que você vai ter acesso a essas datas. Vou mostrar, por exemplo, o que acontece se você clica no link para o download do plano de atividade remoto. Deixa eu só fazer minha senha aqui, enquanto isso vocês não precisam ver. Só um pouquinho. Pronto, ele abriu. Agora aqui, ó. Quando você clica no link, ele aparece isso aqui, tá bom? Tá escrito matemática 1, mas é o curso de estatística do segundo ano, tá bom? E, então, primeiro bimestre, as nossas aulas síncronas, as nossas aulas assíncronas, segundo bimestre, terceiro bimestre, blá, 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 metodologia de ensino, tananã, aqui, avaliações, ok? Como que é feita a média, tá explicado, igual eu vou explicar lá no quadro para vocês, e horário de atendimento, tudo aqui, tá bom? Deixa eu mostrar o outro que acontece só. Eu fechei a página. Quando a gente fecha, ela fecha aqui. Então, por exemplo, quando a gente clica no. Quando a gente clica no plano de ensino, então clicou no link para o plano de ensino, ele vai te levar para esse PDF aqui, tá? Só para você poder ter acesso. E tem de novo aí o conteúdo geral do bimestre, tá bom? De cada bimestre. Falando onde que ficam gravadas as aulas. Os métodos de avaliações, de novo, a gente repete, mas aqui que eu estou falando, tem todas as datas, olha só. As datas que eu estou colocando aqui não são tiradas da cabeça, não, né? Na verdade, a gente consulta o calendário e eu tento seguir de maneira melhor possível esta data na prática, tá bom? Então, as datas previstas do primeiro bimestre são essas. As do segundo, então, se não houver uma mudança significativa quando chegar no segundo, então, devem ser próximas dessas aqui, e assim para cada bimestre, tá bom? Vou voltar aqui, então, eu já mostrei para vocês um pouco do Moodle, né? Vou apresentar para vocês agora a nossa nova... Só copiar o e-mail que a Débora deixou aqui para mandar o convite. A nossa... Como que vai ser a novo layout, digamos assim, da apresentação, tá? Então, este é uma lousa um pouquinho melhor. Ela tem uma desvantagem que ela trava mais do que a outra, mas trava menos o computador. Incrível que pareça, eu não entendo de informática, mas isso acontece. Mas ela é melhor para poder enxergar. Dela é melhor para produzir um PDF. Então, ela simula um caderno. Eu escrevo aqui para vocês e compartilho, tá bom? Quando eu quiser fazer um gráfico, se eu precisar fazer um gráfico, ela tem a opção de mudar o formato da tela aqui nas opções, tá bom? Deixa eu mostrar. Caneta, precisa da caneta.
Aqui, ó. Eu posso fazer a opção de fazer um gráfico para vocês, ou assim vai, tá bom? Deixa eu deixar da maneira usual, tá? Então, o legal é que eu consigo exportar o PDF disso para vocês. Quando eu quero fazer um desenho, ele tem opções melhores, tem a opção de inserir textos em matemática, o que é muito bom, né? Então, assim, pode parecer que não, mas tudo isso eu não tinha lá no outro, né? Então, assim, ele é melhor do ponto de vista para trabalhar com matemática, tá bom? Então, aqui, nós vamos começar, só para deixar bonitinho aqui registrado. Hoje, então, a nossa aula... Só falei que ele trava mais, só um minutinho, peraí. Quando ele abre muito tempo, ele fica travado. Tem que abrir direto para apresentar. Pronto. Ele, então, hoje, então, a nossa aula... Vou aumentar o tamanho da letra. Nossa aula 1. Aula 01. Primeiro bimestre. Ok? Então, estatística. Hoje, dia 11, né? 11 de maio de 2021. Aqui é técnico em química. O legal é que é possível, diferente do outro formato, eu manter sequencial. Então, quando eu for aplicar a aula 2, eu posso vir embaixo dessa aula 1 e continuar, e não tem limite esse papel aqui, essa folha, entendeu? Ela acaba uma página, você pode inserir páginas o tanto quanto de memória que o seu computador aguentar, tá bom? Então, sim, vai ser melhor, eu acho. Mas, então, vamos explicar primeiro, depois eu vou mostrar o livro para vocês, tá bom? Mas vamos só para deixar claro como que vai ser a média e recuperação, como é que é composto os questionários avaliativos, e depois tentar falar mais ou menos qual é o conteúdo que a gente vai falar nesse ano, tá bom? Então, primeira coisa aqui seria falar da média bimestral, tá? A média bimestral. Olha, então, a média do bimestre, ela é calculada como a média entre as notas dos questionários avaliativos. Aí, para não escrever questionário avaliativo, vou colocar prova 1, prova 2, tá bom? Sobre 2, mais a autoavaliação, tá bom? Então, assim, P1 é a nota do questionário avaliativo 01. P2, então, é a nota do questionário avaliativo 02. Então, cada uma vale de 0 a 10 pontos, tá bom? Então, cada questionário vale de 0 a 10. E esse AA, então, é a autoavaliação do bimestre. No caso, vale de 0 a 2 pontos. Tá bom? Então, você faz isso por bimestre, tá bom? Por bimestre. Você faz, então, seus questionários, faz a média, tira as notas deles, faz a média entre as notas deles e soma com a nota da avaliação. Vai estar lá a pergunta da avaliação. Com base no seu desempenho do bimestre, o tempo que você estudou, a quantidade de exercícios que você resolveu, atendimentos que você marcou, atribua uma nota de 0 a 2 para você, vai ser somado. Vamos supor que você ficou com média 5 na nota do questionário avaliativo 1 e 2 e atribuiu 1,5, então sua média
do bimestre fica 6,5, tá bom? Então, esta é a nossa média bimestral, tá bom? Mas se essa média for maior do que 6, então não tem o que fazer. Se for menor que 6, tem uma recuperação, tá bom? Então, eu vou escrever assim, a média do bimestre, ela vai ser a maior nota entre esse M que você calculou ali e a média com a recuperação, porque o ensino remoto, vou chamar de REC, tá bom? Recuperação. O ensino remoto prevê recuperação para quem ficar com média menor do que 6, tá bom? É só uma maneira resumida, isso aqui está escrito lá no plano de ensino, mas assim, para não ficar escrevendo detalhe por detalhe, né? Se sua média for maior que 6, acabou, você nem faz a recuperação. Se for menor que 6, você faz, e você vê se a média dela somada com a anterior, se melhorar, você vai ser ela, senão fica o que estava antes. É bom, parecido com o que foi no ano anterior, tá bom? Então, vamos supor que você tirou 4 de média, e tirou na recuperação, então você ficou com menor que 6, você tirou 5, né? Então, se você fizer a média entre 4 e 5, dá 4,5, né? 4 mais 5 por 2, 4,5. Melhorou, então sua média não é mais 4, é 4,5. Mas se você tivesse tirado na recuperação, sei lá, 2, né? 4 mais 2 é 6, por 2 é 3, iria piorar, então fica o que estava antes, tá bom? Então, por isso que a gente escreve matematicamente, assim, resumido, todo esse monte de fala, a gente pode escrever assim, a maior nota entre M e a média entre a média e a recuperação por 2, tá bom? Onde REC é a nota, né, da prova de recuperação, valendo de 0 a 10. Esse aqui, então, vale para quem ficou com... Então, apenas para quem ficou com... Tirou média menor do que 6, tá bom? Se sua média ficou menor que 6, você pode fazer... Obteve média menor que 6. Perguntas até aqui? Tá tudo bem similar do ano passado, tá bom? Como que a gente compõe o questionário avaliativo, gente? Então, da mesma maneira que no ano passado, tá? Então, o questionário avaliativo, ele é composto por um banco de questões. Da onde eu tiro esse banco de questões? Das listas de exercícios, tá bom? Então, o que é importante fazer? Resolver as listas de exercícios, tá bom? Isso é um compromisso seu, sempre foi, não é porque está no modo remoto que deixaria de ser, né? O aluno tem que resolver a lista de exercício para poder estudar matemática, tá bom? Então, fiquem atentos aos exercícios, porque eu não vou pôr todos da lista, tá bom? Mas todos da prova, né, de cada prova, estarão certamente na lista, tá? E aí, outra informação importante é que cada questionário possui 5 questões, tá bom? Ok? Então, a gente sorteia 5. Quer dizer que cada questão vale de 0 a 2 pontos, tá? Cada questão vale de 0 a 2 pontos para você, tá? Uma observação muito importante, gente, é o seguinte. Se você tirar 10 na prova e 10 em cada uma das provas, sua média já é 10. O que é acadêmico não aceita mais do que 10, tá bom? Então, nesse caso, quando for fazer a sua média final lá, eu vou ter que lançar 0 na autoavaliação. Mesmo que você atribuir 2, mas eu vou ter que lançar 0, porque não pode nenhuma média passar de 10, tá bom? Ou se você ficar com média 9 e lançar 2, eu vou ter que lançar só 1, tá? Então, assim, a média é sempre limitada a 10. Nenhuma média passa de 10, tá bom? E também não guarda ponto pro outro bimestre, tá bom? Resumidamente, era isso, né?
As datas vocês podem consultar lá no plano de atividades remotas. Eu vou só deixar aqui reforçado do primeiro bimestre, tá bom? Aí eu vou mostrar para vocês qual é o livro. Eu vou deixar lá para download, tá? Então, uma coisa importante é que a, a prova 2, como sempre, porque já aconteceu em outras vezes, então eu criei esse hábito, tá bom? A prova 2, você só consegue fazer ela depois que fizer a autoavaliação, porque às vezes o aluno faz a prova e esquece mesmo de fazer a autoavaliação, tá bom? Então é para garantir que você vá necessariamente responder a autoavaliação, tá? Vou só pegar as datas que eu não lembro de cabeça, então. A primeira prova é 9 a 13 do 6, tá? Isso é data prevista, então 9 a 13 do 6. A segunda é 6 do 7 a 10 do 7. Então, a autoavaliação também é 6 do 7 a 10 do 7, tá bom? Ela, na verdade, é ela que libera a prova 2, só depois que você responder a autoavaliação que você faz a prova 2. Isso vai valer para todo o bimestre, tá bom? E a recuperação para quem ficar, 12 a 16 do 7, tá bom? Ok? Isso aqui é para quem ficar com média menor do que 6, tá bom? Da mesma forma que foi o ano passado, mas é importante, né? A gente está iniciando a lembrar, a prova abre sempre meia-noite, tá bom? Meia-noite do dia. Então, por exemplo, vou usar a prova 1 como exemplo. Dia 9 ela vai abrir meia-noite, tá bom? E vai fechar 23h59. Ok? Então, no caso aqui no dia 3. Sempre 5 dias para você poder responder. Você tem uma tentativa, tá? Isso é padrão, que eu sempre deixo, uma tentativa. Professor, tive problema de conexão e tudo mais. Quem o ano passado teve esse problema, viu que teve direito de fazer a prova de novo, tá? Mas assim, esse é o padrão geral. Não tive problema, não tive nada, ou seja, fui só fazer a prova, dei um descuido e preenchi errado. Então, lamento, fiquem atentos, tá bom? Tomem cuidado, porque você tem uma tentativa. E o prazo, né? Então, qual é o prazo? O tempo, né? Você tem, então, para não falar besteira, eu deixei a mesma coisa que o ano passado. Acho que, vou conferir aqui agora. 2 horas e 30 minutos, isso mesmo. Então, 2 horas e 30 minutos, tá bom? Então, a partir do momento que você decidir fazer a prova, você vai ter uma tentativa e até o limite de 2 horas e 30, tá? Os tipos de questões que eu vou colocar aqui para vocês. Os tipos de questões. Tipos de questões. Então, múltipla escolha. Famoso marca X, né? V ou F, verdadeiro ou falso. Ou, eu vou colocar aberta. O pessoal de outra área gosta de chamar de dissertativa, mas é resolver continha em matemática, tá bom? Então, fazer conta, onde vocês tiram a foto e mandam o PDF para mim. Esses são os tipos que podem aparecer lá para você, tá bom? Não vai ter outra além dessas. Alguma pergunta até aqui? As datas, gente, do segundo bimestre, terceiro, a gente vai conversando sempre quando ficar mais perto. Fica melhor do que escrever um monte de data aí, senão vira bagunça. Essas datas, como eu falei aqui, se tiver alguma mudança, a gente também conversa em sala, tá bom? Por fim, então, né? Resumido, era isso. Agora eu vou mostrar para vocês aqui qual livro que eu vou deixar lá para fazer download. Esse livro, por exemplo, quem puder ir na biblioteca, tem lá para emprestar, tá bom? Deixa eu abrir aqui. Olha, esse foi o que eu consegui, como eu falei de estatística, não tem, né? Não tem
um livro didático, né? Então, esse é um livro da coleção Fundamentos de Matemática Elementar, essa coleção são em 11 volumes. O último, volume 11, fala sobre estatística, tá bom? Fala também de matemática comercial e financeira, mas fala de estatística. Então, esse é o livro que eu vou deixar para vocês fazerem o download. Quem quiser ou quem puder ir na biblioteca, tem lá o volume 11, ele é da mesma cor, tá bom? Só que ele não é essa capa, porque essa é a edição mais nova, tá? Foi com novas questões de vestibulares acrescentadas, tá bom? Só vai mudar a capa, talvez o que muda, o conteúdo não mude talvez a numeração de algumas páginas, mas é porque tem novas questões. Além disso, então eu vou abrir aqui para vocês poderem ver, só um minutinho. Hoje talvez eu passe um minutinho da aula, porque eu comecei já fora do horário, tem bastante informação para passar, tá bom? Mas é só por conta disso. Porque eu tenho essa e tenho um último comentário final lá. Deixa eu abrir aqui para vocês o que eu tô preparando aqui, que é o seguinte. Vocês estão vendo aqui agora? Olha só, então eu tenho preparado esse material assíncrono para vocês, que eu pego de outros livros, pego de conteúdos da internet, pego questões de Enem, a gente vai ver que a gente vai trabalhar bastante questão de Enem. Então, que é um material que, basicamente, eu vou seguir como roteiro de aula para vocês. Eu vou deixar aquele livro, que é sempre importante ter um lugar para vocês consultarem, mas nosso roteiro de aula vai vir aqui, noções básicas de estatística, tá bom? E aí, eu já tenho um pouco já preparado aqui, tem 20 e poucas páginas, a parte estatística mesmo, só mais lá na frente, a gente vai ver só no segundo bimestre, mas, então, explicando um pouquinho da importância, né, de estatística, e depois alguns conceitos básicos que a gente vai precisar para o longo desse curso. Eu vou apresentar a ementa ali agora para vocês. Então, por exemplo, as listas de exercício e tudo mais, eu vou tirar daqui. As listas que estão lá disponíveis para vocês, são as que eu estou digitando e fazendo aqui, é o que vão compor o nosso banco de questões, tá bom? Daqui que vai vir, para os conteúdos. Olha, onde que eu posso me orientar, professor, além do livro, né? Ó, esse material que vai nortear a nossa aula, que eu tenho preparado para vocês, tá? E é dele que você pode estudar, pensando assim, fazendo o papel do livro didático, tá bom? Porque a gente não tem um livro didático, tá bom? Só para, então, poder finalizar, deixa aqui eu voltar naquele quadro meu, que é o seguinte, né? Então, assim, qual a nossa ementa, qual é o nosso conteúdo, né? Então, olha, uma coisa boa de estatística. Estatística tem pouco conteúdo, tá? Então, assim, por exemplo, o curso de edificações, no primeiro ano, eles têm uma disciplina chamada matemática aplicada. Matemática aplicada é toda a trigonometria vista numa disciplina, certo? Aí lá tem bastante conteúdo, tanto que, por exemplo, funções trigonométricas, coisas que não dão tempo da gente falar no primeiro ano, que normalmente tem que ser falado no segundo ano em matemática 2 com vocês, trigonometria e tudo mais é falado no segundo ano porque não tem tempo de falar no primeiro, mesmo no modo presencial, a gente usa um período da matemática 2 para falar com vocês isso. E então vocês veem trigonometria de forma mais reduzida. Algo parecido acontece com eles para o curso de estatística. Eles vêm mais ou menos em um bimestre de estatística, mas em um bimestre vê o conteúdo do ano todo proposto para vocês, tá? Claro, como a gente está no modo remoto, então pode ser que não fique tanta margem de folga, mas é uma disciplina que tem muita margem de folga porque tem pouco conteúdo. Então, o que eu aproveitei? Eu estou aproveitando esse momento remoto, que muita coisa não é explicada direito nem nada, para focar coisas que são importantes aqui para a gente, para o andamento, para o ano letivo de estatística. Então, eu vou gastar um bimestre fazendo revisão com vocês, tá bom? Mas revisão sobre o quê, né? Então, revisão, pensa, toda vez que a gente fala de estatística, eu estou falando assim, de algum percentual de algo, analisar uma tabela, um gráfico, mas pensa, estou falando para vocês sobre 80%, sei lá, vocês vão ver lá no começo do material que eu preparei, 84% das pessoas no Brasil
de acordo com a pesquisa lá do Datafolha, querem se vacinar. Então, o que significa 84%? O que significa, sei lá, a eficácia de uma vacina ser 65%? Coisas desse tipo. A gente tem que ter em mente, né, como calcular a porcentagem, alguma coisa, pelo menos para a gente entender de que número fala, né? Senão vai ficar, eu fico falando sobre porcentagem e tudo mais, e a gente não sabe do que está falando, né? Então, esse primeiro bimestre é uma revisão, tá? Se você tem facilidade, se você vai bem, não aproveita então para tirar uma nota melhor e já quase garantir uma aprovação do que ficar desmotivado, tá bom? Porque certamente muitos colegas têm dificuldade. Então, nós vamos falar sobre frações. O nome correto não é frações, tá bom? Aqui são números racionais, mas de maneira resumida, fração. Como que a gente soma duas frações, como que multiplica, como que divide e tudo mais, tá bom? Porcentagem. E eu comecei com fração, por quê? Porque a porcentagem é uma fração disfarçada, razão e proporção. Razão e proporção. Ok? Ok? Então, esse é o nosso primeiro bimestre, uma revisão. O que a gente vai falar no segundo bimestre? Aí, no segundo bimestre para frente, a gente começa com a parte de estatística. Eu já vou finalizar, tá bom, gente? Só vou pôr esse conteúdo aqui e a gente finaliza, tá bom? Então, no segundo bimestre, vou ser até mais resumido aqui agora. No segundo bimestre, nós vamos falar, então, sobre introdução à estatística. Nós vamos falar sobre resumos e gráficos de dados, tá bom? Então, introdução à estatística, resumos e gráficos de dados. Eu vou, para não precisar escrever, eu vou até fazer o seguinte, printar aqui do próprio plano de ensino seus, e daí, pelo menos isso fica registrado, gravado, tá bom? Então, no segundo bimestre, nós vamos falar sobre... ou pior. Então, nós vamos falar sobre... Começar a introdução à estatística. Nós vamos falar sobre um resumo e gráficos de dados. Então, nós vamos falar dos tipos de gráfico, gráfico de pizza, gráfico de setor e tudo mais, tá bom? No terceiro bimestre, nós vamos falar sobre estatística descritiva, exploração de dados e comparação de dados, tá bom? Então, estatística descritiva. Exploração de dados. E comparação de dados. Uma diferença sutil, gente, né, de estatística assim, para matemática é o seguinte: enquanto a matemática é exata, então, por exemplo, 1 mais 1 sempre é 2, não importa se for uma pessoa mais uma pessoa, uma banana mais uma banana, um ovo mais um ovo, ou R$1 mais R$1, sempre é 2, certo? Isso não há margem para ambiguidade. Estatística, ela trata sobre análise e comportamento de pessoas, ou de tentar analisar padrões, certo? Então, quando você diz que algo tem tantos por cento de chance de acontecer, quer dizer que existe a possibilidade, ou se esse experimento for repetido, sei lá, se for 60%, for repetido 100 vezes, a tendência é que em 60 aconteça, mas isso não é exato, pode ser que, por exemplo, pensa, lançar uma moeda, né, cair cara ou coroa, pode ser que caia uma sequência de 1 milhão de caras consecutivos, né, qual é a chance disso acontecer? Bem pequeno, né? Mas nada impede de acontecer, né? Ok? Então, assim, não trata sobre certeza, mas sobre possibilidades, tá bom? E tentar analisar de alguma maneira comportamento humano. Até porque essas pesquisas que abordam aí, dificilmente elas não tem como analisar todo o público, né? Tá bom? Estimativas de amostra e tamanho de amostra, quarto trimestre.
Então, para poder encerrar, só deixar o comentário assim, que é importante, né? Então, pensa, quando a gente está falando sobre que não é certeza, é uma possibilidade, imagine, assim, uma pesquisa, igual eu falei, ó, 84% da população, né, de acordo com a estatística lá de 20 e pouco de março que eu tirei, dizia que a população queria se vacinar. É impossível, é humanamente impossível que a gente entreviste toda a população brasileira. Eu fiz uma continha rapidamente aqui. Por exemplo, se você gastasse um segundo, um só segundo, para entrevistar cada pessoa do Brasil, nós levaríamos mais de quase 7 anos para entrevistar todo mundo. Então, provavelmente, a pessoa que respondeu primeiro a entrevista já pudesse até ter mudado de ideia, né? Então, por isso que a gente não fala de certeza. Por quê? Porque não é possível você avaliar todos. Então, você escolhe uma amostra, ou seja, escolhe um grupo de pessoas que, de alguma maneira, vai representar o todo, certo? Então, você escolhe um pedaço do todo e dentro dele você tenta extrair as informações. Por isso, quando vocês veem lá, olha, isso é uma pesquisa de intenção de voto presidencial, por exemplo. Aí fala assim, olha, fulano tem tantos por cento de voto com margem de erro, sei lá, de 2%. Então pode ser 2 para mais, 2 para menos. É porque foi analisado, sei lá, 1.000 pessoas, dessas 1.000, tantos por cento dizem que vão votar em determinado candidato, e aí, com a metodologia definida pelo Instituto, eu falo, essa margem de erro deve variar ou para cima ou para baixo em 2%, tá bom? Então, mas nada disso é certeza. Sempre pode ver que fica dentro de uma margem, né? Fala, ó, fulano tinha 30% de intenção e na eleição deu 32%, ou tinha 30% e na eleição deu 28%. Então, a gente considera que a pesquisa foi correta, foi válida, tá bom? E a gente vai tentar estudar um pouquinho disso ao longo do ano. Como eu falei, tem margem, porque é pouco conteúdo e bastante tempo, para resolver muitas questões. Então, conversando com o Alan, fez isso ano passado, com outros professores, a gente costuma, por padrão, resolver bastante questões do Enem, tá bom? Então, assim, isso até ajuda vocês. Por quê? Conteúdo pouco, mas no Enem, por coincidência, cai bastante. Então, assim, a gente tem margem para poder trabalhar. Vocês podem ver se alguém já folheou questões do Enem. Tem muitas tabelas, muitos gráficos, muitas porcentagens, tá bom? Cai mais até do que funções e etc. Tá? Então, a gente mescla, assim, bastante solução de exercício e pouca teoria, porque realmente tem pouca para ser falado ao longo do ano. E se ninguém tiver nenhuma pergunta, gente, era isso. Eu já extrapolei, atrasei 5 para começar e passei 8 do horário, tá bom? Algum comentário, alguma pergunta? Nada? Tá bom, essa primeira semana é só apresentação. Eu espero que vocês estejam bem. A gente se encontra terça-feira de semana que vem, aí sim, pontual, 8h15, tá? E encerrando 9 horas. Muito obrigado e lembre de aceitar o convite, tá? Para entrar na aula.